Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. Nós estamos na etapa 192. E mais uma vez, temos a graça e a alegria de contar com a presença do Padre Erickson, da Diocese de Jundiaí, junto aqui conosco, para partilhar um pouquinho desse tema da mistagogia. Então, Padre Erickson, muito bem-vindo novamente, obrigada pela sua presença. Então, vamos começar essa etapa. Já vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Quero saber sobre o significado do segundo domingo da Páscoa. Qual é o significado mistagógico deste domingo? Olá, Tayana. Olá, queridos catequistas, lideranças da Arquidiocese de Florianópolis. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês, ainda no desejo de uma Santa Páscoa a todos nós. Tayana, o segundo domingo da Páscoa era chamado de domingo da deposição da veste branca, se a gente pode dizer assim. Os que foram batizados na solene vigília pascal deviam guardar essa primeira semana da Páscoa como uma semana de oração e deviam então participar diariamente da Eucaristia. Então, eles ficavam com a veste branca, eles tinham que abdicar, né, das tarefas, dos trabalhos e passar essa semana de oração, de agradecimento, de louvação pelo batismo que tinham recebido, pela confirmação e pela Eucaristia. Então, eles mostravam esta alegria participando das Eucaristias com a veste branca. No segundo domingo da Páscoa, eles depunham, eles tiravam e punham diante do altar esta veste. Se essa veste estivesse ainda limpa, era sinal de que, de fato, eles tinham vivido bem essa semana. Se ela estivesse suja, era sinal de que eles não viveram, assim, dedicado a Deus, né? Eles voltaram às atividades cotidianas, ao trabalho, então isso era a mostra de que eles não tinham bem vivido essa semana. Então, aqui na comunidade, na paróquia, eu disse isso, né? Uma semana depois do nosso batismo, visto que todos nós fomos revestidos do Cristo, talvez não estejamos de camiseta branca ou ainda calça branca, não estejamos de túnica, mas espiritualmente, como estamos? Só faz uma semana que celebrávamos a Páscoa. Chamei a atenção até de alguns irmãos, né, que: Padre, olha, o senhor atende a minha confissão? Eu falei: atendo, claro, minha missão de presbítero é essa, mas você bem viveu a Quaresma, né? Eu tentei levá-los a essa consciência de que nós estamos no tempo da ressurreição. Eu não posso ter, entre aspas, né, com todo carinho e respeito, mas brincado com o tempo litúrgico. Eu devo ter, de fato, aproveitado a Quaresma para, de fato, morrer com Cristo, para neste tempo estar ressuscitado com o Senhor. Eu sou um membro do corpo místico do Senhor ressuscitado, eu sou um membro da igreja. Então esse é o significado mistagógico, né? É este o mistério que envolve o segundo domingo da Páscoa, Tayana. Bem curioso essa questão das vestes, né, Padre? Assim, eu até sabia da questão, mas do limpo, né, sujo e tal, bem interessante essa parte, eu não sabia. Padre, como é que a gente pode perceber a importância desse tempo pascal, né, a partir da liturgia e, sobretudo, ali nos textos que nós proclamamos, que nós ouvimos na liturgia do domingo? Tayana, algo que me chama muita atenção é o aspecto visual também, né? Diz a instrução geral do missal romano que o círio pascal, aquela vela machucada, vamos dizer assim, que é sinal do Cristo crucificado, ressuscitado, ela deve ser o centro do presbitério ou ela deve estar do lado do ambão. O ambão é essa pedra que rolou do sepulcro. Então, durante o ano litúrgico inteiro, né, nós ouvimos aos domingos, na primeira leitura, uma passagem tirada do Antigo Testamento. No tempo pascal é diferente. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, das Ações dos Apóstolos. Então é como a igreja dizendo:
olha o que os apóstolos fizeram por crer na ressurreição do Senhor. Então foram destemidas testemunhas, enfrentaram medo, anunciaram destemidamente que aquela pedra rejeitada pelos construtores é a pedra angular, é Cristo, rede vivo, né? Então, a primeira leitura do tempo pascal, ela nos dá esta amostra, né? Se nós cremos que Cristo está ressuscitado, nós devemos ter uma atitude apostólica, uma atitude de anúncio, uma atitude de coragem, uma atitude de anunciar o Cristo, a atitude de Pedro, né, de olhar para aquele homem que está paralítico à porta do templo, olhar nos olhos dele e dizer: não temos nem ouro nem prata, mas o que temos é de fato Jesus Cristo, e em nome dele fica de pé, sai dessa situação, vem com a gente, né? E este anúncio converte, este anúncio muda a vida de quem o escuta. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, como primeira leitura, nos mostra esta missão de sermos continuadores e de continuarmos escrevendo as ações apostólicas da igreja. Os Atos dos Apóstolos devem continuar. De antemão, eu já agradeço, tenho certeza que todos os catequistas e as lideranças já aprenderam muito na primeira etapa e agora, com certeza, muito mais. Padre, a palavra proclamada na liturgia, ela precisa suscitar em nós alguns compromissos e práticas, né, assim, para a nossa vida. Então, o senhor pode nos ajudar apontando assim para a gente quais são alguns aspectos práticos, né, que a palavra de Deus deveria, então, vamos dizer assim, né, despertar em nós nesse tempo pascal? Tayana, eu refleti aqui com a paróquia neste final de semana, né, às vezes nós culpamos muito o apóstolo Tomé, como se ele fosse um apóstolo da dúvida, alguém que não amava o Senhor, e não é isso. O gêmeo, né, o dídimo, não tem esse papel, né? Ele não exerceu esse papel tão somente. Se nós lembrarmos da ressurreição de Lázaro, é Tomé que diz: vamos com Jesus também para morrer com ele. Tomé era muito corajoso. Se os apóstolos, os discípulos estavam trancados por medo dos judeus, e Tomé não estava ali, é porque Tomé era muito corajoso. Ele estava na rua, ele estava enfrentando. Mas eu disse também para a comunidade, este enfrentamento não pode ser sozinho. Eu creio porque nós cremos. A fé que tenho é a fé da comunidade, é a fé da igreja. Então, eu sou um membro do corpo de Cristo. A não ser na família Adams, né? Não existe mãozinhas andando descoladas do corpo. Não existe ramos dando fruto fora da videira que é Cristo. Então, ouvir a palavra e colocar em prática nesse sentido. A palavra está falando comigo, né? Eu devo ser corajoso, eu devo enfrentar, mas eu não devo fazer isso sozinho. Porque fora da comunidade, eu não percebo e eu não vejo Jesus ressuscitado. O contrário de incredulidade, o contrário de incrédulo é crente. Mas Jesus não diz para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Jesus diz para Tomé, não seja incrédulo, seja fiel. A fidelidade, ela supera o acreditar, né? Então, essa fidelidade à igreja, ao corpo, à comunidade, estar em comunidade. Então, é ouvir a palavra e, de fato, colocar na vida. Não entender que é algo daquele tempo, mas naquele tempo, o ministro ordenado lê, de fato, o evangelho, a perícope dizendo isso naquele tempo, mas ele encerra dizendo, palavra da salvação. Aquilo que aconteceu lá, me salva hoje. Tem o poder de me transmitir essa salvação que é Cristo. É a palavra, né? Não são palavras, mas é a palavra que salva, é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo. Então, este ato de encarnação, né? De fato ser terra boa, para que a boa semente frutifique na minha vida. Então, eu acho que as atitudes é ouvir a leitura e confrontar a minha vida. Será que eu estou alegre? Será que eu tenho mudado de vida? Será que eu estou vivendo a comunidade? Será que eu reconheço que é Jesus o meu Senhor, o meu Deus?
né? Então, penso que vai ajudar muito os catequistas, as lideranças, todos nós, né, corpo místico do Senhor, se de fato nós vivermos essa leitura e deixar a boa semente produzir frutos. Obrigada, Padre. Então, assim, para a gente finalizar essa etapa 192, eu peço que o Senhor deixe uma mensagem para nós que estamos aqui aprendendo com o Senhor, assim, uma mensagem falando um pouquinho da Palavra de Deus e da mistagogia. Perfeito. Tentei, né, na minha fala, né, mostrar que a Palavra de Deus não pode ser descontextualizada ou acharmos que a Palavra de Deus é para quem ficou em casa, não pôde hoje participar da celebração, mas é assumir essa palavra como um diálogo de Deus conosco. Pelo menos meu pai era um pernambucano muito bravo, eu diria. Então, quando ele ia conversar comigo, ele sempre dizia: "Ô, menino, olha para mim, estou falando com você." E muitas vezes, durante a liturgia da palavra, estamos distraídos, às vezes pegamos as muletas, né, que são aqueles subsídios litúrgicos, enquanto o leitor está numa frase, eu já estou me adiantando, estou lá na frente, quero saber qual é a segunda leitura enquanto está na primeira, uso para me abanar e perco a atenção. Então, a instrução geral do Missal Romano, ela diz isso, né, que o ambão deve ser, no mobiliário, uma peça que naturalmente os fiéis consigam ver, né? Que a nossa visão ela se volte ao ambão naturalmente. O tom de voz, os instrumentos, o microfone, tudo isso é para ajudar a Deus a falar conosco. Então, a mistagogia, que exige o tempo pascal, exige de nós essa atenção, esse amor à palavra, essa atenção ao leitor que está emprestando seus lábios para Deus falar conosco. Eu costumo dizer sempre ao meu povo: olha, a liturgia da palavra podia ser chamada de liturgia do diálogo. Deus fala na primeira leitura, a gente responde com o salmo. Deus fala na segunda leitura e a gente responde com a aclamação e evangelho. Deus fala no evangelho, na homilia, e nós respondemos no creio e nas preces. Então é uma conversa de Deus. O que eu vou fazer na igreja? Eu vou conversar com Deus, que me ama, que pede que eu confronte a minha vida, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, com aquilo que é a proposta dele, a proposta do reino. Então, queridos catequistas, essa mensagem que eu deixo a todos: aproveitemos a liturgia do diálogo, a liturgia da conversa, uma conversa amorosa que Deus tem conosco, de pai para filho, ou ainda, se quisermos, né, é uma conversa amorosa do Senhor, do noivo, do esposo, com a sua amada igreja que somos nós. Então, enquanto nosso esposo fala, olhemos com amor, com carinho, as palavras dele, prestemos atenção em cada coisa que ele diz, prestemos atenção em cada palavra que o nosso Pai nos diz. Acho que a mistagogia, ela de fato acontecerá quando a gente entender esse diálogo amoroso de pais para filhos e de esposo para esposa. E que prestemos atenção em tudo que o Senhor nos falou hoje, né? Que linda catequese, que mensagem assim de carinho que o Senhor deixou. Tenho certeza que tocou o coração de todos que estão ouvindo. Nós agradecemos então, Padre Erickson, pela sua presença aqui em mais uma etapa da nossa escola catequética. Aguardamos o Senhor então para a próxima etapa, e você, catequista e liderança, fique agora com a nossa leitura orante. Olá, catequista, liderança, você está acompanhando conosco a etapa 192 da Escola Catequética de Multiplicadores, e em sintonia com o tema mistagogia, refletindo a palavra de Deus, vamos rezar com o método da leitura orante, Lectio Divina. Na Bíblia, vamos encontrar o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35.
Vamos ler cada versículo com muita atenção e tente sublinhar, destacar cada verbo que aparece nos seus versículos lidos, para prestarmos atenção nas atitudes, nas ações que aparecem. E com a ajuda do texto, vamos responder o seguinte: o que afirma o versículo 32? Qual o conteúdo do testemunho dos apóstolos no versículo 33? Qual o critério da ajuda às pessoas da comunidade que aparece no versículo 35? E na sequência, dialogando com a palavra, pedimos que você leia com atenção para ampliar a reflexão deste texto. Leia devagar, anote alguma frase que chama a atenção do quadro Dialogando com a Palavra. E para a nossa oração, meditação, também vamos sublinhar e anotar em um cartão o versículo 33. Esse será o versículo que vamos meditar durante a semana. E rezemos, concluindo mais uma etapa dos nossos estudos da Escola Catequética de Multiplicadores. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.